Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Como dissemos em programas anteriores, essa frase é de São Vicente de Paulo, do capítulo 13, do item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a sequência, o que nos falta é boa vontade, que, na maioria das vezes, é rara. Então vamos estudar um tanto mais do ensino universal dos Espíritos. Lembra quando dissemos que na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec anotou que a doutrina dos Espíritos é eterna? Lembra quando dissemos que na questão 222, ele próprio escreveu: eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade? Lembra quando falamos que na questão 628, ele anotou que há em tudo germes de grandes verdades? E no item 6 da conclusão da mesma obra, que não é obra de um homem, existe desde a criação? E se partirmos do princípio, tanto com o filósofo Spinoza quanto com Pietro Baldi, que ambos falam do monismo, que Deus é a criação, de fato, o Espiritismo, na visão de Allan Kardec, é uma lei da natureza. Ele está no espaço, ele está em todo lugar. De modo que, se é uma doutrina viva, conforme Leon Denis, ela progride por evolução. Ele caminha com o progresso, o Espiritismo, e jamais será ultrapassado. Normalmente, ele antecipa, ele é proativo todas as informações. Porque onde a filosofia física se detém, a filosofia transcendente vai além. Onde a ciência acadêmica não vê solução, a ciência espirituais busca as causas. Onde a religião rotulada se detém, a espiritualidade pura, a religiosidade transcende. Então, de modo que é uma filosofia transcendente, uma ciência imanente, porque nasce e dá, e uma moral consequente. E o que via de regra nós chamamos de evangelho não é só um dos tripés. Evangelho é as três coisas juntas. Porque, veja, o Espiritismo é a ciência da religião. Falou de dois tripés. É a religião da filosofia. Já apareceu o terceiro. E a filosofia da ciência. E se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, então, Espiritismo ou cristianismo ou evangelho é ciência, filosofia, religião. Isso mesmo. Você já conseguiu estudar o evangelho sem filosofar? Porque a filosofia é que estuda. Você já conseguiu compreender o evangelho sem cientificar? Exercitar a ciência para tomar consciência da situação? Eu nunca consegui. Por isso eu penso na verdade, filosofia. Eu sinto o que penso, é ciência. Eu vivo o que falo, é a parte moral. Então é uma filosofia transcendente, ao mesmo tempo uma ciência imanente e uma moral consequente. Por isso que Allan Kardec falou, é uma doutrina com base, é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. De modo que estudar o Espiritismo como ensino universal dos Espíritos, como nós percebemos no Livro dos Médiuns, que o próprio Kardec nos recomenda a estudar de tudo, os prós e os contras, e não ficarmos limitados nem a um único sistema e nem a um único autor.
Então, ele nos dá a liberdade porque é uma doutrina de liberdade. Ela não impõe, ela propõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais. Assim, disse-nos Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Então, de modo que para estudar a doutrina, Allan Kardec recomenda: o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. E segue o codificador nessa mesma lição que está no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. Há pessoas que pensam que a verdade foi feita só para elas. Então, por mais que estudemos e comprovemos que tudo está nesta base, que nós chamamos a obra kardeciana, se assim podemos dizer, mas ele não gostaria que assim fosse. Então, esta obra é estruturada, organizada por uma das mentes mais lúcidas da própria falange Espírito da Verdade. Então, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus na visão de Emmanuel. Então, o trabalho mais complexo foi o de Allan Kardec. Então, sem esta mente, que é de um filósofo renomado, um escritor, pesquisador e, ao mesmo tempo, pedagogo, estudou com Pestalozzi no Instituto de Yverdon, na Suíça, e, ao mesmo tempo, um cientista nato e renomado, não só nato de trazer em si, mas acadêmico, e também tornou-se um religioso ímpar. De modo que estudar a obra que esse missionário deixou é estudar o ensino universal dos Espíritos. Isso mesmo. Está na obra o Evangelho segundo o Espiritismo. A função primacial dos Espíritos é estudar o Evangelho ou os ensinos do Cristo, comentá-los e adequá-los e colocá-los ao alcance de todos. Não disse de espíritos humanizados, pré-humanos, animais, vegetais, animais ou rótulo, disse de todos. E esse ensino tem uma característica própria, 2 pontos, grifado, em itálico, a frase. É universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode recebê-lo. Porque os Espíritos do Senhor, como as virtudes dos céus, se manifestam como um grande exército por toda parte. E na obra O Céu e o Inferno, ele narra mais uma vez: o Espiritismo congraçará todos os credos, como já está acontecendo naquela época. Hoje, em parte, fazendo convergir as ideias que visam o interesse de todos. No futuro, uma completa fusão. O que é uma completa fusão para você? Um só rebanho, um só pastor. Chegaremos lá. Por isso que mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, como espírito, no item 8 do capítulo 11, ele narra: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas, emoções, segundo Joana de Ângeles, mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado desses sentimentos surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, a lei. E, ao mesmo tempo, vemos na obra A Gênese ele afirmar que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre
todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se assim não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina progressista ou progressiva, que progride por evolução. Se a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, modifica-se este ponto, mas até hoje não aconteceu isto. Se ela trouxer novas revelações, ele as aceita. Só que até agora é ele que traz as revelações e a ciência, meio século depois, quase um século, que vem comprovar a veracidade dos fatos. Assim como enxergamos na obra de Maria João de Deus, que viajou da Terra para Marte, Júpiter, Saturno, outras constelações e até galáxias, nas quais ela encontrou sistemas solares com 3 sóis. Na época, creio que ela não foi no sistema estelar de Capella, que tem 4 sóis. Mas esse com 3 sóis, a ciência levou mais de 80 anos, parece que 85 anos exatos, para comprovar a existência. Hoje sabe que Capella tem 4 sóis. De modo que é uma doutrina que nos ilumina com o conhecimento, nos esclarece através da ciência, porque nos ilumina através da filosofia, com o conhecimento, nos esclarece através da ciência, para que nós nos libertemos através da vivência da parte moral. Então, quando nós falamos um código de ética, é um conjunto de normas enobrecedoras para a iluminação do ser. Isso quando falamos dessa ética transcendente. Quando falamos de moral, é a vivência ou a obediência dessas normas na vida prática. Então, quando falar um código de ética e moral, é essa carta magna, que nós chamamos de evangelho, filosofia, ciência e a parte moral. Juntas, o evangelho do Cristo. De modo que, se estudarmos, se compreendermos e aplicarmos o conhecimento, nós nos libertaremos do sofrimento com certeza. Porque na própria obra, nós vemos no Livro dos Médiuns como criarmos átomos, alimentos e medicamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos mais além. Vamos interagir com os fluidos, conduzindo-os para o bem, usando a nossa vontade, o nosso pensamento, qualificando-os e realizando verdadeiros prodígios. Na obra O Céu e o Inferno, ele nos ensina que a prece é uma magnetização por meio da qual interagimos com quem sofre ou até no nosso próprio organismo, se com quem sofre desencarnado ou não, ou encarnado ou desencarnado. Ele recomenda, no caso lá, a assistência estava sendo dada a um desencarnado. E curioso é que ele, depois de assistirmos, de dissociarmos essa energia, desintegrarmos e tirar da estrutura psíquica do desencarnado, ele recomenda que invoquemos a consciência do indivíduo, o espírito do indivíduo, e com palavras bem conduzidas, amorosas, levá-lo ao arrependimento, porque na própria obra tem o Código Penal da vida futura. E um dos itens é: eu me arrependo e depois vou expiar, porque a consciência vai pesar após o arrependimento, porque eu vou lembrar do que fiz. E depois precisa haver a reparação. Então, se eu levei essa pessoa ao arrependimento, agora ela toma ciência e vai ter um novo recomeço, uma nova etapa vivencial. Está entendendo até aqui? Então, nós estamos recapitulando os 3 programas iniciais e os 3 sequentes, falando da obra e, tecnicamente, do autor, que nós falamos Allan Kardec. Mas o autor da obra é o Cristo, a falange Espírito da Verdade. Ele, o Espírito de verdade.
o líder. E a falange, o espírito da verdade. Isso é Bezerra de Menezes. E colocamos na obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, com Bezerra de Menezes. Então, o espírito de verdade, Jesus, o Cristo de Deus. O espírito da verdade, a falange, cujo um dos membros, Allan Kardec. Ele encarna, a falange fica fora do corpo, vários médios lhe assessoram para que ele trouxesse a mensagem do plano espiritual e materializá-la aqui. A ele coube, segundo ele, na Revista Espírita, em A Gênese, ordenar o que os espíritos ditaram. Nem as pequenas notas de rodapé, porque certa feita, ele começou a fazer aquelas notinhas de rodapé que nós conhecemos, e num dado momento houve umas pancadas na parede. Ele para, e com a esposa, Amélie, eles vão procurar de onde estavam vindo as pancadas e não acharam nada. E quando desistiram de procurar, estava muito tarde e deixaram para o outro dia. E no outro dia era dia da reunião prática. E foi a primeira vez que o espírito de verdade a apresentou, dizendo que era um espírito familiar. Somente mais tarde, ele veio descobrir que esse espírito familiar assinou no Livro dos Médiuns uma mensagem com o nome de Jesus de Nazaré. E a mensagem foi transplantada para o Evangelho segundo o Espiritismo, como já dissemos, no capítulo 6, agora assinada pelo Espírito de verdade. Então, dá para matar a charada tranquilamente. Então, o que importa saber é que esse oceano de informações não começou com Kardec, nem terminou com ele. Não começou com ele porque a doutrina é eterna. Não terminou com ele porque até hoje os espíritos estão enviando informações. Quem participou, que nós conhecemos, Joana de Ângeles, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, tem duas mensagens. A paciência e dar-se-á àquele que tem. Lá ela assinou como espírito amigo. E mais tarde ela confidencia a Divaldo Pereira Franco, que era ela o espírito amigo. E Emmanuel aparece no Evangelho segundo o Espiritismo com uma mensagem, o egoísmo, na qual nós ficamos sabendo que o egoísmo é filho do orgulho. Então só existe um foco que nós podemos direcionar a nossa atenção. Se eu transformar o orgulho em humildade, está resolvida a situação. Ele não vai gerar filhos, que no caso é o egoísmo, depois a vaidade, e vai nascendo todos os demais que conhecemos. E esse Emmanuel é o nosso Emmanuel de Chico Xavier. Mas lá tem um Chico Xavier que não é o nosso Chico. É um outro Chico que tanto ele quanto Santo Antônio de Pádua, na época, diziam-lhes que o alimento mudava o caráter do indivíduo. E tanto Chico Xavier do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto Santo Antônio de Pádua ou Antônio de Pádua, eles foram em várias aldeias, comeram com os camponeses e nada do que eles comeram alteraram o seu caráter. E eles provaram que isso era uma lenda. Então não é o que comemos, embora hoje nós sabemos, eu e você, que dependendo do que nós comemos, principalmente a proteína animal, dependendo de quem criou o animal, de quem transportou, de quem abateu, de quem comercializou, de quem confeccionou, nós podemos ter um sério desconforto com sentimentos bem primários, até de raiva e de ódio, que o animal sentiu dos maus tratos. Você sabe disso. E não é só na proteína animal. Se o vegetal foi mal cuidado, com má vontade, isso na colheita, no transporte, na comercialização e até no momento da confecção, nós vamos ter também desconfortos com o simples vegetal e até com a água. Porque se 1 minuto
meio segundo, melhor dizendo. Eu posso transformar a água em veneno ou transformar a água poluída em remédio. Meio segundo. Agora você me pede a água, eu lhe sirvo com má vontade. O que é que eu estou lhe servindo? Quase ou senão um veneno. Se você não estiver em harmonia para desmanchar com o mesmo meio segundo o que eu perturbei, eu posso lhe adoecer com a água que estou te servindo, com o alimento que eu estou confeccionando, com os animais que eu criei e abati e vendi para você. Por isso que precisamos estudar um tanto mais esta doutrina que estuda a origem da nossa realidade, do Espírito, o princípio inteligente do universo. Que, segundo Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, ela começa assim: na sua complexidade, a energia que é vida, quando ela fala complexidade, é no sentido profundo, a energia que constitui a vida hoje, tiver a sua origem no psiquismo divino. E Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, vem dizer: o psiquismo divino já existia antes da mônada, que também chamamos de átomo primordial, de princípio inteligente do universo ou de espírito com E maiúsculo. Isso mesmo. E aí Joana de Ângeles prossegue na obra Iluminação Interior. Desse psiquismo divino destaca-se um fascículo. E esse fascículo é o espírito, o princípio inteligente do universo, que para o astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico e citado por Joana de Ângeles na obra Em Busca da Verdade, é a matéria-prima do cosmos. A mesma matéria, os mesmos átomos primitivos que André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, afirma que os engenheiros siderais usam-os para a construção do macro e nós usamos os mesmos átomos primitivos, o princípio inteligente do universo, uma porção desses princípios para edificar os nossos corpos. Isso mesmo. E na obra Nos Domínios da Mediunidade, ele vem dizer que a energia do passe é espírito, princípios inteligentes do universo que transformam em fluidos. Na obra A Gênese se entende isso também. Já que existe só um único elemento primitivo no cosmos, ou melhor, já que estamos falando dos fluidos propriamente ditos, não existe em toda parte senão um único elemento primitivo. Está no capítulo 6 da obra A Gênese, com Allan Kardec. E não existe nada em a natureza que não seja uma porção desses elementos. Que no Livro dos Espíritos eu já havia dito, na questão 613, na nota de rodapé. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar este elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes. Que Emmanuel, na obra Roteiro, fala a mesma coisa. Esses elementos vêm para a nossa mente e nós vamos transformá-los nos infracorpúsculos. André Luiz fala primeiro em matéria mental, depois em bioenergia, depois em infracorpúsculos. E na obra Seara dos Médiuns com Emmanuel, quando essa energia sai da minha mente, que eu atraí, segundo Leon Denis em O Grande Enigma, gravei nessa energia, a minha inteligência, os meus sentimentos, quando ela chega no meu cérebro, segundo Emmanuel, eu vou exteriorizar para reparar o meu corpo princípios inteligentes ou matéria mental. Então, é esses princípios inteligentes que formam os fluidos, que formam a matéria mental, que formam a bioenergia, que formam os infracorpúsculos, o mundo infraatômico, subatômico, intraatômico, molecular, celular, todos os reinos, até chegar no homem a caminho da angelitude. Entendeu tudo? Eu não entendi quase nada, mas está ficando até legal o enredo, percebe? Então nós vamos parar um instante para você respirar
E nós voltamos ainda estudando um tanto mais, e agora vai chegando outros cenários. Nós não vamos ficar no exemplo não nos falta somente num autor em cada programa. Nós vamos falar da doutrina dos espíritos e citando os espíritos que contribuem com essa maravilhosa doutrina. Nós tentamos nesta obra sintetizar a doutrina na sua parte filosófica, científica e moral. Então, mais de 1.700 obras, exatas 1.723 obras foram estudadas no plano físico e no plano astral para confeccionar esta obra. No original, ela tem 23.743 páginas, esta obra. E aqui tem mais ou menos 400 páginas com conteúdo. Então, se quiser adquirir, o despertardaconsciência.com.br é o site para a venda a varejo, assim como nas palestras também vendemos, e para grupos de estudos. Mas se for por atacado, no site megalivros.com.br, que é o distribuidor oficial da obra. A editora Liberdade e Consciência fez essa roupagem, tanto no aramado, com airô, quanto o capa dura com costura reforçada. Então, esse trabalho da editora Liberdade e Consciência. Mas a editora do livro, a editora O Despertar da Consciência, tem a logomarca aqui. Então, já está na sua 9ª edição, e se quiser estudar, a obra tem a intenção de facilitar a compreensão, fazer um caminho da origem, natureza e destinação para o conhecimento de si mesmo e, ao mesmo tempo, é um tratado de saúde integral. Abraços de luz e paz. Se puder, entre na nossa página, no nosso site e inscreva-se em nosso canal, assista a nossa TV web. Lá tem nossas redes sociais, WhatsApp, os telefones físicos, lá tem todo o universo de informações ao seu dispor. Um grande abraço e até o próximo programa.